A ministração de hoje, a palavra de hoje, os que estão em casa já devem ter visto o título da live: Odres novos para vinho novo. Odres novos para vinho novo. E eu tive lendo um pouquinho a respeito desse contexto. Essa semana eu estive orando, buscando a Deus e pedindo uma palavra. E de repente me veio esse texto bem forte em mente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 33. Esse relato nós temos nos 3 evangelhos. Nem todos os relatos nós temos nos 3 evangelhos. Mas esse relato nós temos nos 3 evangelhos. E com uma pequena diferença apenas em Lucas, mas senão Marcos e Mateus eles são bastante iguais no seu relato. Lucas apenas tem uma ideia acrescentada ao final, e sobre isso nós queremos meditar nessa noite. Lucas capítulo 5, versículo 33 em diante, diz o seguinte: disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Disse-lhes essa parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e a costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Essa situação aqui, ela está inserida aqui, juntamente até com o chamado de Levi, a situação anterior. E, na verdade, o contexto dessa situação toda pessoas estavam indignadas com Jesus porque estava entrando na casa de pecadores, sentava na mesa com pessoas contaminadas, segundo o judaísmo, contaminadas de pecado. Religiosamente eles cumpriam as leis, então diante da lei Jesus era um homem pecador, um homem que não se merecia confiança. E nesse contexto então eles vieram questionar, porque ele justamente estava lá na casa de Levi, e aí eles vieram questionar Jesus: poxa, olha só, os discípulos de João jejuam com frequência, e os fariseus, e os discípulos também dos fariseus, os próprios fariseus também, jejuam, tem uma rigorosa regra de jejum, e os teus discípulos comem e bebem. Nunca a gente viu eles jejuando. E questionaram Jesus em relação a isso. Eu fui verificar um pouquinho em relação à questão do jejum, e realmente a própria lei de Moisés, ela recomendava o jejum. Certo? Se você for verificar lá em Levíticos capítulo 23, versículos 27 a 28, fala a respeito do jejum. Então, a própria lei de Moisés recomendava o jejum. Havia, então, assim, uma recomendação para o povo todo, um período, fala-se assim de um jejum da própria nação, do próprio povo. Tirava-se um tempo para jejuar, certo? Então, era uma regra, uma lei. Era um jejum ordenado. O povo era ordenado a jejuar. Até que ponto isso fazia algum efeito, não sei, Porque você pode obrigar uma pessoa a jejuar, mas não quer dizer com isso que ela realmente está fazendo isso de coração, Você pode obrigar alguém a ler a Bíblia, Você pode obrigar alguém a orar, você pode obrigar a fazer qualquer coisa. Mas se a pessoa realmente está fazendo isso de coração, é outra coisa.
né? A lei dizia isso. Então, havia alguns jejuns que eles praticavam nesse período, jejuns ordenados, né, pela lei, jejum pessoal ocasional. Então, por exemplo, um jejum pessoal não era uma lei para o povo, não era data marcada para jejuar, mas sim era uma opção pessoal, né? Então, uma opção ocasional, significa que a pessoa estava passando por um período difícil, queria uma direção de Deus, ela queria alguma resposta de Deus, ou queria, enfim, se santificar, se purificar. Tem vários objetivos no jejum, não existe um objetivo no jejum, mas a gente pode alcançar vários objetivos diferentes no jejum. Também a minha ministração não é sobre o jejum, mas eu estou fazendo o contexto aqui no caso. A questão é que em alguns momentos era um jejum, né, pessoal, voluntário, né? E havia então também o jejum pessoal regular. Jejum pessoal regular significa que as próprias pessoas regularmente se disciplinavam em jejuar. Era uma outra forma de prática de jejum na época de Jesus. E aí o que acontece? A lei de Moisés, ela mencionava um certo período para jejuar, e eles desdobravam a lei de Moisés e faziam vários outros jejuns pela lei. Então, algumas leis, eles inventavam leis a mais para que as pessoas jejuassem, né? Ou, enfim, os sacerdotes, por aí vai. E o que acontece? Num jejum pessoal regular, a própria pessoa podia se determinar numa certa rotina de jejum. E algumas rotinas de jejum justamente é o contexto que eles estão falando aqui, que é justamente os discípulos de João tinham uma certa rotina de jejum. Até eu vi em alguns escritos que era segunda e quinta. Segunda e quinta estavam jejuando, né? Regularmente. Os próprios fariseus e religiosos também jejuavam regularmente. Se você for verificar Lucas capítulo 18, você vai ver uma referência em relação a isso. Lucas capítulo 18, versículo 12, diz o seguinte: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Isso aí é o fariseu que foi orar na casa, né? O fariseu que foi orar, e é uma parábola que Jesus está usando ali. Então o que acontece? Os fariseus, eles tinham uma prática de jejum regular. E aí a gente vê também isso, Jesus falando sobre o jejum em Mateus capítulo 5, 6, ele vai falar no Sermão do Monte sobre o jejum. E ele fala, olha, no jejum não coloca uma roupa, né, toda surrada, né, deixa o cabelo todo desgrenhado assim, desalinhado, faz aquela cara triste, né, daí todo mundo pergunta, nossa, o que está acontecendo? Não, estou jejuando, né? Até muda a voz nessa hora, né? É espiritual. Daí se incorpora o espiritual, né? Estou jejuando. Não, estou, né? E faz aquela pompa, né? Jesus diz, não faz isso, não faz isso. Faz em secreto, faz para ninguém ver. Toma um banho, põe aquele perfume, aí você sai todo animado, né? É difícil no jejum, é difícil sair animado. Quem jejua sabe como é que é, o bicho pega, a gente fica desanimado por natureza, no jejum é a coisa braba. Mas, enfim, Jesus diz, olha, porque se você fizer no secreto, quem vê no secreto te recompensará. Você está tentando chamar a atenção de Deus, aquele que vê em secreto. Mas, enfim, esse era o contexto, e Jesus só está orientando essas pessoas porque elas estavam tão preocupadas com o exterior, que eles nunca viam os discípulos jejuando, né? A preocupação de ver as pessoas jejuando. Poxa, olha só, a gente vê os discípulos de João jejuando, a gente vê os fariseus, né, ali jejuando, aquela cara amarrada, aquela coisa toda, né? Aquele sacrifício, né? Aquela coisa. E os teus discípulos estão aí andando na festa, né? Vão de festa lá, tal, comem, né? Não dão mau testemunho, né? O crente pode ir em festa, mas não pode dar mau testemunho, tá? Então, o que acontece? Jesus diz, gente, olha só. Primeira resposta que Jesus dá em relação a essa questão legal, né? Porque era uma questão muito mais voltada a regras e leis daquela época. E aí Jesus dá a seguinte resposta: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles?
Essa pergunta, na verdade, eu fui verificar a origem, por que Jesus falava isso, e havia uma regra, dentro dessas regras do jejum que eles mantinham, havia uma regra que dizia que não se podia jejuar num casamento. Nem o noivo, nem a noiva e nem os convidados. Né? Casamento quebra o jejum. Tá? Então você pode jejuar, tal, mas chegou no casamento é celebração, tal, então ali não pode jejuar nem a noiva, nem o noivo, nem os convidados. Por isso que Jesus puxa esse exemplo e fala, olha, vocês estão querendo brigar, né? Alguém que está num casamento, né? O período em que Jesus estava na terra, eles colocam como se fosse um período de casamento. Não tem sentido eles jejuarem agora. Não faz sentido. Porque o jejum serve para a gente buscar a Deus. E Deus estava presente com eles, em carne e osso. Você está buscando a face de Deus? Deus está ali. Fala com Jesus. Eu e o Pai somos um. Pronto. Então, ele falou, na verdade, neste momento, não há razão para jejuar, motivo para jejuar. Porque uma vez o noivo vai ser tirado e aí eles vão ter motivo para jejuar. Porque eles jejuavam não porque tinham motivo, mas eles jejuavam porque a lei dizia. Aí que está a grande diferença. Nós, cristãos, nós jejuamos por opção, voluntariamente, porque nós sentimos que nós precisamos fazer isso. Existe razão, existe motivo para isso, enquanto que eles, o motivo deles é a lei diz. Para ser fariseu tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Aquele que jejuava 2 vezes por semana, esse cara era top. E Jesus diz, seguinte, para começar a explicar sobre a questão, já que vocês estão tão querendo saber por causa da questão do jejum, a questão principal não é porque é jejum ou não é jejum, a questão é a motivação. Qual é a motivação de vocês jejuarem? Qual é a motivação de você fazer o que está fazendo? Jesus vai na causa. Ele não pega o remédio para ver, né? Ele vai na causa dessa discussão. E aí ele fala no versículo 35, dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias jejuarão. Aí eles vão ter motivo. O noivo vai ser tirado. E, claro, estava falando dele mesmo, né? O noivo. O noivo vai ser tirado. E aí eles vão ter motivo para jejuar. Significa que Jesus era contra o jejum? Não, Jesus não era contra o jejum. Jesus era contra o jejum sem motivação. Um ritual vazio que não tinha efeito nenhum. Então, tanto é que quando ele fala em Mateus, ele não é que está proibindo o jejum. Ali ele só está orientando como é que se deve fazer o jejum corretamente. Então, Jesus nunca foi contra o jejum. Ele só está dizendo e ensinando qual é a razão, como é que se deve fazer um jejum. Neste contexto, ele continua. Disse-lhes essa parábola. Então, neste contexto, aí que ele puxa essa parábola, essa história. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e a costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Aqui existe uma pequena diferença entre o texto de Lucas e o de Mateus e Marcos. Aqui ele diz, olha só o que ele diz no versículo 36, ninguém tira um pedaço de uma veste nova. Vocês perceberam? Se você for verificar Mateus e Marcos, ele vai dizer lá, ninguém pega um pedaço de pano novo. Qual a diferença? Você tira um pedaço de uma roupa nova, você compra uma roupa nova, tá? Você tem uma roupa velha. Poxa, preciso arrumar essa roupa velha, né? Aquela roupa de serviço para o dia a dia, né? Aí se compra lá uma roupa nova, porque você não tem tecido. Então o que você vai fazer? Você compra uma roupa nova, tira um pedaço da roupa nova e costura na roupa velha. Ele falou, gente, não tem cabimento, não tem razão. Você é louco fazer isso? Veste a roupa nova. Não tem como você comprar uma roupa nova, tira um pedaço dela e costurar na roupa velha. Não faz sentido. Então ele só está colocando, olha, aquilo que vocês estão pedindo é um absurdo.
Vocês estão tão voltados para a regra e para a lei que não faz sentido o que vocês estão falando. Claro, se você for pegar os textos de Mateus e Marcos, ali vai ter o quê? Um pano de tecido novo costurado no pano velho, que ele ainda não tinha o quê? Laceado, enfim, ele puxa, né? E aí o que acontece? Se você costurar, né, um pano novo numa calça velha, ele vai encolher e nessa encolhida ele vai rasgar a roupa velha. Então, a ideia é que as duas coisas não combinam. Então, vamos fazer uma média. As duas coisas não combinam. Pegar um tecido novo e costurar, remendar uma coisa velha. Gente, remendar coisa velha, cada um já teve sua experiência, sendo bem sincero, né? Eu falei na quarta-feira de não querer jogar fora, né? Você tem pena de jogar fora. Misericórdia, está amarrado, né? Porque a gente fica remendando, aquela coisa nunca fica nova, né? Pode remendar quanto quiser, a coisa velha continua velha. Não adianta. Eu falei, acho que foi na quarta-feira que eu preguei sobre lixas, né? Que eu tinha umas lixas velhas, né? Aí eu fui fazer um trabalho de arrumar uma porta, tal, fui usar uma lixa velha, aquele negócio não ia, e põe em porta, tira a porta, e põe em porta, e tira a porta, e a coisa não ia. Aí eu pensei, não, vou pegar essa lixa nova, né? Cara, foi 1 minuto, pronto, resolvido. Mas cabeção tem que ser econômico, né? Cabeção que quer ser muito econômico acaba, enfim. Não que tem sua razão, né? Tem sua razão de ser. Minha esposa é uma querida, né? Ainda bem que o pessoal que está na internet não viu. Continuando. Até me perdi agora. Falando sobre coisa nova, né? Coisa velha misturando com coisa nova. 36. Disse-lhe esta parábola. Tá. Ninguém tira pedaço, já li. Versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragarão. Aqui é uma nova, ele usa um exemplo das vestes, agora ele usa um outro exemplo, justamente para ilustrar essa incoerência. E é interessante, Jesus está usando coisas do dia a dia deles. Todo mundo sabia o que era roupa, costura, tudo mais, né? Aqui em Jaraguá do Sul dá para usar bem esse exemplo, né? Porque facção aqui mais existe aqui, né? Estou pregando para costureiras, misericórdia, né? Eu que não sou nem costureiro, mas ok. Mas o que acontece? Naquela época ele usa termos, coisas do dia a dia das pessoas para que eles ouvissem, entendessem do que ele está falando. E neste momento ele usa lá uma ilustração dos odres. Odres, na verdade, o vinho ele era o recipiente onde era guardado, não era garrafa de vidro, porque não tinha essa evolução, não que não houvesse vidro, acho que naquela época já havia vidro, se não me engano, enfim. A questão mesmo é que se guardava vinho em odres. O odre ele era feito de couro, e geralmente um couro novo, porque ele teria elasticidade. É meio nojento isso, né? Guardar vinho em couro, né? Mas enfim, era o que tinha na época. Porque o vinho, no momento da fermentação, ele cria pressão. E o que acontece? Se você usasse um vinho, ou colocasse um vinho novo dentro de um odre que já expandiu, já é ressecado, ele ia romper, ia rasgar. Não ia aguentar a pressão do vinho novo e a fermentação dele. Então Jesus diz, vocês entendem disso? Vocês sabem do que eu estou falando? Tenta fazer isso, né? Tenta você pegar um odre, né, feito de couro, se não me engano era couro de cabra, alguma coisa assim, e colocar vinho novo num odre velho, você vai perder os dois. Você vai perder o odre, porque ainda dá para usar para água, né? A água não expande e tal, aquela coisa básica. Aí coloca a água lá dentro, ainda dá para usar para água. Agora, para vinho, você tem que usar um odre novo, porque ele tem a capacidade de suportar a pressão. E aí ele justamente diz, com esse exemplo,
se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho. Vai se perder o vinho. E os odres se estragarão. Você vai perder o vinho e o odre. Por que ele está usando essa analogia e a dos tecidos? Porque ele está querendo dizer, gente, não dá para vocês pegarem. Vocês estão presos na lei, o odre velho, a religiosidade da aparência. Vocês estão tão preocupados com as coisas aqui da terra, para que os outros vejam, não vejam. A gente não está vendo eles jejuar, eles não estão jejuando. E aquela regra, aquela lei. E aí Jesus diz, gente, vocês estão querendo aquilo que eu estou fazendo com os meus discípulos, eu estou preparando eles, eu estou formando um odre novo, para que quando vier o vinho novo, eles vão suportar. Porque se vocês, dentro da regra da religiosidade judaica de vocês, querem receber o reino de Deus, não vai dar certo. O judaísmo não suporta, ele é limitado. O que ele podia dar, o que ele podia esticar, o que ele podia render, ele já rendeu. O tempo dele passou. Agora estou pregando um novo reino, o reino de Deus. Ele vai expandir, ele vai tomar a terra. Eu não vou mais trabalhar com o judaísmo, não vou trabalhar mais com os judeus, eu vou trabalhar agora com a igreja. E se eu fosse querer derramar o vinho novo nessa estrutura que vocês têm, ela não ia suportar, não tem como, é inconcebível, porque a lei mata, a lei ela é limitada, ela não suporta o reino de Deus. Arrebenta o judaísmo e arrebenta também o reino. O reino se perde. E ele falou, eu estou agora nos discípulos, eles estão aprendendo comigo princípios. Por que jejuar e por que não jejuar? Eles estão não aprendendo apenas uma regra, uma lei, porque ouviste que foi dito, eu porém vos digo, é a regra antiga e agora a reinterpretação através do princípio, por trás da lei. E Jesus diz, agora vocês vão entender que a questão é impossível o reino de Deus ser derramado nessa estrutura velha. Não tem como. Uma coisa não vai suportar a outra. Então o que Jesus estava fazendo com os discípulos? Ele estava formando os odres. Preparando os odres para receberem o vinho novo. Como é que se prepara um odre? Primeiro tem que matar um bicho, né? Primeiro tem que sacrificar alguém. Naquela época, pelo menos, era assim, né? Hoje em dia a gente já está mais moderno, né? Guarda na garrafinha, tá legal, né? Coloca aquela rolha lá e beleza. Mas naquela época, como é que se fazia um odre? Formava-se o odre a partir de algo vivo. Essa era a matéria-prima que havia na época. Paulo, em Efésios, ele tem uma palavra muito importante nesse sentido. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17. Paulo fala o seguinte: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o vistes e nele fostes ensinado conforme a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, na mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Paulo diz aqui, em primeiro lugar, vocês têm que se despojar, tirar o velho homem, aquela estrutura velha, o legalismo, mas ele está falando aqui de pecados mesmo. Ele está falando aqui, sabe daquele texto que eu falei lá no início, o culto racional, que nós podemos apresentar a Deus, é apresentar o nosso corpo santo, digno diante do Senhor. Tirar a iniquidade, tire a roupa velha, deixa o passado para trás, renove, receba uma nova vestidura, roupas novas. Santidade é o que o Senhor diz aqui. Ele diz primeiro, tire o velho, lance fora o velho, porque ele não tem como habitar junto com o novo. Não tem como. Não tem como uma coisa andar com a outra. Versículo 25 em diante ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. E não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, com ofertas de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Veja o que diz esse texto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitem a Deus. Este é o culto racional. Isso é renovar o odre. Imite a Deus. De que forma? Andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Cheiro suave. Culto racional. Quando eles cultuavam a Deus, traziam a oferta sobre o altar, subia uma fumaça. A fumaça do sacrifício. E isso era considerado naquela época de cheiro suave. Era como se fosse adoração a Deus. Então, quando eu ofereço o meu corpo em sacrifício vivo, significa quando eu deixo a minha carne, quando eu mato a minha carne, quando eu sacrifico a minha carne, os meus desejos, para fazer a vontade de Deus. Sacrifício vivo, santo, culto racional a Deus. Isso é um odre novo. Isso é odre novo. Você está se preparando para o vinho novo, para ser revestido do novo. E ele continua assim, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e em Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ele diz, olha, antes vocês eram trevas, antes isso fazia parte, essa conversa, essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma de... Isso tudo antes fazia parte, mas agora não faz mais, porque vocês são novos. Lança fora o velho hábito, o velho homem, sacrifica ele,
Mate o velho homem, para que você possa, assim, receber o novo. E para concluir esse texto de Efésios, ele diz assim: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos na luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas para a luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Ele diz, olha, as pessoas más e aquilo que elas fazem oculto até é vergonhoso, até falar. Mas vocês, no oculto, façam coisas boas. Aquilo que eu falei, a questão da regra do que é visto, do que não é visto, do jejum que é visto, do jejum que não é visto. Então, se preocupe com aquilo que não é visto. Porque se você se preocupa com aquilo que não é visto, aquilo que é visto vai glorificar a Deus. Se você se preocupa em praticar a justiça de Deus no oculto, gente, então o que as pessoas veem vai ser glorificado. A questão é, o ensino de Paulo é: sacrifique o velho, mate o velho. Voltando para o texto de Lucas, Lucas capítulo 5. No versículo 38. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Significa, se você renovar, se você lançar fora, se você não se amoldar ao homem antigo, se você não se acomodar à velha natureza e tudo mais, mas você se renova, aí sim, o teu odre vai ser preservado. O corpo, o templo do Espírito Santo vai ser preservado. E o vinho vai ser preservado também. O reino vai ser preservado. O reino será exaltado. Pessoas vão poder chegar em ti e vão beber do reino. Porque ele não está vazando. Porque muitas vezes tem gente que procura viver um cristianismo de aparência. E o que acontece? O odre velho não quer abrir mão do odre velho. Então, o que acontece? O odre velho fica e põe o reino dentro dele. O que acontece? Ele expande. Em algum momento rasga e vai vazando, né? Vai vazando. E aí no início, o odre velho, ele tem vinho. Não sei por muito tempo. E as pessoas vão vir com sede, e ele tem até um certo vinho, mas com o tempo o vinho vai acabar. E de repente, está lá o odre seco. Isso não funciona. Jesus disse, isso não funciona. Querer manter o velho e o novo ao mesmo tempo. Não faz sentido. Ou você tem um, ou você tem outro. Os dois juntos, não dá. Amado, cristão é isso. Não tem como ser meio crente, meio cristão, meio seguidor de Jesus. Ou você é, ou você não é. E Jesus diz, pelas obras conhecereis. É simples, não é complicado. Mas o ser humano quer ter um jeitinho. A gente não quer abrir mão, a gente quer os dois. Jesus diz, hoje é dia de escolha. Hoje é dia de escolha. Os dois você não vai poder ter. Os dois você não pode ter. Ou você sacrifica o velho homem e recebe o novo, ou então, se você acha que consegue manter os dois, é um sinal que você já perdeu. E aí vem o versículo 39, que a gente não tem nos outros textos. E esse versículo, às vezes, é um tanto quanto mal interpretado. Ele diz assim, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. E aí você pensa assim, então Jesus está querendo dizer que o vinho velho é melhor.
É um vinho já curtido, um vinho já, né? Uma safra boa, aquela coisa, né? E ele diz, na verdade, o que ele está falando não é que Jesus está afirmando de que o vinho velho é melhor. Ele está falando de que aquela pessoa que está acostumada a beber o vinho velho, que está acostumada à velha tradição, que está acostumado a ter uma vida religiosa de aparência, ela não se adapta no novo, porque ela vai querer, ela nem arrisca experimentar o novo. Ele prefere ficar com o velho, porque ele já conhece o velho, já está habituado com o velho, ele já se acostumou com o velho. E aí Jesus justamente diz isso. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Mas ele não chega a experimentar o novo, porque ele tem medo de abrir mão do velho. Ele tem medo de abrir mão do pecado. Ele não quer perder o pecado. Ele quer manter o vinho velho, ele quer manter a aparência, ele quer manter a religiosidade. Jesus diz, isso não vai dar certo. E por isso que tantos preferem o velho, porque tem medo de abrir mão. Significa que o vinho novo é melhor. Jesus está falando que o reino de Deus é superior do que o reino do Antigo Testamento. Veja no livro de Hebreus, você vai ver isso. Um sacrifício superior, um sacerdote superior, sempre superior, Jesus superior, superior, superior. Um sacrifício superior. Então, Deus, eu creio que quer derramar vinho novo. Você está pronto? Essa é a minha pergunta. Deus quer derramar vinho novo sobre a sua vida. Você está pronto? Como é que se mata a carne? Aí entra o jejum também. Pode fazer jejum. Não é que não pode fazer, pode, porque Jesus já foi levado, né? Mas ele está conosco, claro que ele está conosco, porque ele diz, estarei convosco todos os dias, está certo? Está tudo certo. Só que a presença física de Jesus já foi. O noivo já foi tomado, então agora é tempo de buscar o Senhor, agora é tempo de matar a carne. Como é que você vai matar a carne? Alimentando o Espírito. Então, amados, é tempo de renovação dos odres. É tempo de renovação dos odres, para Deus poder derramar o vinho novo. Porque se Ele derramar o vinho novo e o teu odre não estiver preparado, você vai se escandalizar. Você vai se escandalizar. Vai se perder, o teu odre vai romper, se não está preparado. Prepare-se para aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Se você não estiver preparado, você não vai suportar. Amados, nós estamos passando por dias nos quais nós estamos sendo provados das formas mais absurdas possíveis. Eu acho que nunca teve um ano que a humanidade foi tão provada quanto 2020. Sabe por quê? Deus está preparando o odre, que é a igreja. Deus está preparando o odre, porque Ele vai derramar vinho novo. Se não fosse o desejo dele de derramar vinho novo, Ele não estaria preparando os odres. Como é que se prepara um odre? Matando a carne, sacrificando. Jesus já se sacrificou, claro, Jesus já se sacrificou, já pagou o preço. Agora, amado, não tente viver uma vida dupla. Não dá certo. Não dá certo. O odre velho não suporta o vinho novo. Agora, o vinho novo é melhor. O reino de Deus veio para libertar, salvar, curar. Lógico que o vinho novo é melhor. Imagina uma vida regrada de pode, não pode, pode, não pode, não pode. E uma vida debaixo de medo. Como é que as pessoas obedeciam no Antigo Testamento? Por medo. Porque se você não fizer, você vai ser castigado, porque quem desobedecia a lei tinha penalidade. É um governo pelo medo.
Amado, Deus te chama de amigo. Esse é o reino, é o evangelho do reino. Deus está te convidando para ser amigo dele e não servo cego que obedece pelo medo. Alguém que é livre para servir, porque Deus te ama. Ele quer te conduzir com amor, não com vara. Então, restaure seu vaso, restaure seu odre. É tempo de restauração de odre. É tempo de restaurar, renovar o odre. E Deus vai derramar o vinho novo. Os discípulos foram cheios do vinho novo no Pentecostes. E a partir de então, eles puderam pregar o evangelho. Porque diante do judaísmo, eles nunca poderiam fazer as obras que eles faziam. Porque eles faziam as mesmas obras que o próprio mestre fazia. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, meu irmão. Você que está em casa, quiser curvar sua fronte. Pai, em nome de Jesus, estamos experimentando, eu creio que um tempo de renovação. Um tempo de renovação. Papai querido, que em nós, inicie em mim essa renovação. Ó Pai querido, que nós possamos deitar por terra toda a máscara, toda a formalidade, que tantas vezes nos importamos com a nossa reputação, nós nos importamos com o que os outros vão pensar, e não nos importamos com aquilo que o Senhor está pensando sobre nós. Antes é necessário agradar a Deus do que aos homens. Então, em nome de Jesus, que caiam por terra, Pai querido, em nós, esse falso evangelho da aparência, e que possamos chegar diante de Ti e confessar as nossas maldades, confessar a nossa carne, confessar aquilo que nós nos tornamos, Pai querido, para que novamente encontremos graça e cura. Ó Pai, que possamos sacrificar a nossa carne, Senhor, morrer para as coisas desse mundo, Senhor, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que Paulo nos orienta em Efésios. Ó Pai querido, que nós venhamos ser cumpridores da Sua palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos, achando que nós somos uma coisa que nós realmente não somos, porque a Tua palavra diz que nós podemos nos enganar a nós mesmos. Ó Pai, proteja-nos, guarde a Tua igreja de se enganar a seu próprio respeito. Papai, derrama Teu vinho novo. Papai, aqueles que têm se santificado diante do Teu altar, que o Teu fluir, o Teu Espírito Santo esteja regando agora, Senhor, os odres que já estão prontos. Que o Teu Espírito seja derramado abundantemente, sem medida, sobre aqueles que têm se santificado para Ti, aqueles que têm permitido morrer para si mesmos, aqueles que têm permitido tomar a sua própria cruz e seguir a Cristo. A estes o Senhor renove com seu bálsamo, com vinho novo, com novidade de vida, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure e renove, Pai, aqueles que estão carecendo da Tua presença, Pai. Ó Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai querido, que o Senhor fará muito mais do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Obrigado, meu Pai, que hoje é dia de graça, hoje é dia de decisão, hoje é dia de restauração, hoje é dia de conserto. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado que o Senhor ainda não desistiu de cada um de nós, e que o Senhor está nos renovando dia a dia, de glória em glória. O Senhor está fazendo tudo novo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Amém, Jesus.